Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Você Pode Mais. E hoje, com um convidado super especial para falar com você sobre inovação, competitividade, negócios. Resumindo, ele é uma enciclopédia que está aqui na minha frente. Mas antes de eu chamar ele, aproveita, se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações para você não perder nenhum episódio, porque todos os episódios são recheados de informação e assuntos de extrema importância para você. Vitor Pereira, meu querido, alegria receber você aqui no Você Pode Mais. Seja muito bem-vindo. Você faz parte da minha vida, da minha história de diversas maneiras. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo que você faz e representa para o estado de Alagoas, não só para o Sebrae. Vitor Pereira, para quem não conhece, hoje está como coordenador de diversos programas do Sebrae aqui em Alagoas, não é isso, Vitor? É isso, Patrícia. Obrigado pelo convite, pela nossa parceria de anos aí, como você disse. Estamos, acho que tem 14 anos que a gente se conhece já, passa rápido o tempo, né? Voa! Eu mesmo e desde lá do sertão até agora aqui na capital. Eu não acho que tem tudo isso. Mas olha só, uma coisa que desde quando eu lhe conheci até hoje, você é pioneiro em se permitir crescer. Porque você ensina a gente. Assim, você não é à toa que você hoje está como customer, como é que chama? Customer Success. Esse negócio. Essa palavra bonita aí. Essa palavra que ele falou aí. Sucesso do cliente. Sucesso. Hoje você está à frente dessa unidade no Sebrae, com diversos programas, não é isso? Eu trabalho na unidade de competitividade setorial, né? E esses programas que compõem todas as iniciativas que são estruturadas do Sebrae. Ou seja, o programa Ali, o programa Move, os produtos Premium, Empretec, Lidere e o Potencialize, né? Recém-lançado. Aí esses programas que são nacionais. E aqui no estado eu faço a coordenação desse portfólio. Massa demais. Conta um pouquinho como é que você começou no Sebrae. Eu comecei no Sebrae, na verdade, antes de ir lá para o sertão, né? Eu comecei como agente local de inovação, como Ali aqui em Maceió. Sim. Passei 2 anos e na sequência o Sebrae montou a agência lá de Delmiro Gouveia. Aí fui para Delmiro e passei 9 anos, quase 9 anos lá. Só 9 anos em Delmiro. Pensei que ia passar menos tempo, mas me encantei com a região. Até vi a oportunidade de vir para Maceió novamente. E já estou agora no 4º ano aqui em Maceió. Fez um trabalho incrível, transformou muitos negócios, transformou muitas vidas através do seu trabalho. E isso eu tenho certeza que você sabe o quanto você impacta na vida de quem você passa por perto. Que passou por perto do Vitor já foi impactado com a onda do bem que ele sai distribuindo. Vitor, hoje, como tem sido sua atuação, não só em Maceió, claro que eu sei que você tem influência no estado inteiro. Então, como é que tem sido sua atuação com o Sebrae em todas as cidades aqui do estado que o Sebrae atua? O Sebrae tem diversas oportunidades, né? Tanto para quem está começando a empreender, para quem já está consolidado no mercado. E a parte que eu faço a coordenação são programas. Sim. Então, um programa de inovação muito conhecido, que é o Agentes Locais de Inovação. Perfeito. Um programa de mercado, que é o Move Mais Vendas para o Seu Negócio. Um programa de comportamento empreendedor, que é o mais conhecido de todos, né? Que é o Empretec. De liderança, que é o Lidere. E agora de gestão estratégica, que é o Potencialize. Muito bom. Eu já fiz todos. E agora eu estou fazendo o Você fez todos, Olha só, mas eu sei que quem está em casa, que não conhece, às vezes fica pensando, meu Deus, o que é isso? E eu quero, assim, que esse programa de hoje esclareça as dúvidas de quem está em casa, que ainda não teve acesso às informações, aos cursos e aos programas que o Sebrae tem. Porque esses dias eu estava vendo com o Armelindo, que está lá em Delmiro como diretor da área lá, né? Ele trabalha com a área de inovação, né? Inovação e a assessão também. de alguns negócios. Isso. Né? E a gente estava vendo o impacto que é para uma empresa que é assessorada, que tem a parceria com o Sebrae para as que não têm. E o número de mortalidade das empresas que não são atendidas pelo Sebrae é assustador. Enquanto que as que têm atendimento,
elas conseguem sobreviver às diversas mudanças de mercado e conseguem se adaptar. Então, eu queria muito que a gente agora, nesse momento, tratasse sobre esses programas para que quem está assistindo perceba, eu consigo me encaixar nisso e para que já saia daqui pensando assim, vou procurar o Sebrae amanhã e marcar minha primeira reunião. Perfeito, Patrícia. Na verdade, você falou algo que é meio que intuitivo, né? O Sebrae ajuda muitas empresas, mas é real. Tem os dados que comprovam Sim. que as nossas empresas acompanhadas têm um índice de sobrevivência muito maior do que as empresas que não são acompanhadas. Sim. Fiz um estudo ano passado sobre isso. E aí, o fato do empresário ser assistido, ser acompanhado, né? Então é um apoio que o Sebrae promove a essas empresas, faz com que ele tenha um conhecimento a mais para fazer a gestão do seu negócio. Por quê? Muita gente que empreende não se prepara para isso. É verdade. Acha que teu negócio é comprar e vender. E, na verdade, qualquer profissão que a gente tem, a gente estudou para ser aquilo. Muita gente acha que não precisa estudar para ser empresário. Para ser empresário. Então, o Sebrae tem um leque de serviços especializados que fazem com que o empresário tenha um ganho mais rápido de conhecimento para aqueles que não tiveram aí uma oportunidade de estudar a gestão, de se formar nessa área. Mas mesmo que também tem um conhecimento prévio, aproveita esses especialistas, né, de cada segmento desse, que tem muito mais conhecimento fora da gente do que na gente. Sim. Então o fato de você buscar o apoio do Sebrae através de conhecimento, com certeza faz a empresa ser muito mais competitiva. Verdade, isso é um fato. Agora conte uma coisa, vamos falar um pouquinho sobre o Ali? Bora. Conte como é que o Ali impacta dentro de uma empresa, de um negócio. O Ali, na verdade, assim, ele é um programa de maior capilaridade nosso, né? Ele tem 13 pontos focais no estado. Então, o Sebrae tem 4 agências só em todo o estado que contemplam todos os municípios, os 102 municípios. Só que o Ali tem 13 pontos focais. Então, ele atende do Sertão ao Litoral Norte, todas as regiões, Zona da Mata, Litoral Norte, região do Agreste, Litoral Sul, a região metropolitana e o Sertão. Então, os agentes locais de inovação são profissionais que participam de uma seleção, o Sebrae prepara eles para o mercado, eles são continuamente, de forma continuada, eles são capacitados e eles entregam a metodologia do Ali. O bacana do Ali é que ele tem um método para aplicar a inovação. Então, não é assim, vou ter uma ideia, vou inovar só por um insight, né? Tem uma metodologia. A gente prioriza o desafio principal da empresa, aquele desafio que vai impactar mais a produtividade, ou seja, que vai aumentar o faturamento, reduzir custo ou ambos. Então, dentro daquele desafio principal, o agente vai trabalhar por um tempo fazendo a intervenção naquela empresa. E aí, para quem está assistindo, é muito interessante o Ali porque ele é o que atende mais empresas em quantidade e ele é 100% subsidiado, né? Então, o empresário, o que ele vai dedicar ao programa é o tempo dele, a dedicação dele, mas ele não paga para participar do Ali. Na verdade, deveria pagar, né? Porque é muito bom. Eu não vou mentir, não. Surgiu do Ali, do meu acompanhamento Ali, surgiu uma linha que a gente denominou de linha Eco, que a gente, no nosso segmento de imóveis planejados, tem muitas sobras de material. Então, a gente precisava encontrar uma forma de não descartar aquilo no meio ambiente, de aquelas sobras a gente dar um fim que não fosse de sujar, de poluir, que trouxesse rentabilidade, porque aquele material que ficava ali também era dinheiro que ficava parado. Então, a gente criou uma linha chamada linha Eco, onde a gente hoje tem essa linha constantemente na nossa loja, de alguns produtos que são produzidos em escala, prateleiras, sapateiras, móvel de banheiro, essas coisas menores, sabe? E saiu do Ali. E aí você vê que está atrelado os dois objetivos principais. Reduzir o custo, porque você teria que descartar esse produto, e aumentou o faturamento e ficou uma linha complementada. Sim, virou uma novos produtos que você passou a comercializar. Foi graças ao Ali. Agora vamos falar sobre o Sebrae Move. Sebrae Move, que eu também já fiz. Mas muita gente fala Move também. Move. O Move, na verdade, a gente chama... O Move até ele é inspirado no Ali, que o Ali são agentes de inovação, foco em inovação. E o Move são os agentes de mercado. Sim. O foco em mercado, em abrir canais, né, de comercialização. Então, trabalha desde a estruturação comercial, para a empresa se preparar, e aí trabalha todas as ferramentas entregáveis da área de vendas, ou seja, plano de vendas, expansão comercial, expansão digital.
E o melhor de tudo é que também faz as aproximações comerciais, né? Então, ajuda o empresário a entender qual é o perfil do cliente ideal para vender aquele produto ou serviço. E o próprio agente de mercado também vai em busca de gerar essas conexões ali e oportunidades de negócio para o cliente. Perfeito. Vamos falar sobre o Lidere, que eu acho que talvez seja mais rápido, porque quando chegar a hora no Empretec e no Potencialize, né, nós vamos... Fala um pouquinho sobre o Lidere. O Lidere, os 3 produtos que vão vir na sequência aí, né? Os 3 temas, na verdade, liderança, comportamento empreendedor e gestão, Sim. Eles compõem nosso portfólio premium de capacitação, né? Todos esses 3 aí. O Empretec é o mais conhecido, mais 32 anos já, daqui a pouco a gente vai falar dele de forma apaixonada, são os 2 Empretecs aqui. E o Lidere, ele veio oriundo de um produto que já existia há bastante tempo no Sebrae, que é o Líder Coach. Aí ele foi reposicionado, se tornou o Lidere e foi atualizado. E o que é que o Lidere trabalha basicamente, né? Liderança é um aspecto muito desafiador para o empresário, porque nem todo mundo tem aptidão, afinidade para ser um bom líder. E a gente entende que preparar um bom líder também é possível. Aí dentro do Lidere a gente tem 2 objetivos principais. Trabalhar a autoliderança, né, o autoconhecimento para poder você se tornar o melhor líder, e a liderança de equipe de alta performance. Então tem muitas ferramentas, porque liderança tem uma questão que você pode falar de forma subjetiva, bonita, motivacional, todo mundo acha que é meio que um cenário lúdico aquilo ali. Eu vou motivar as pessoas, eu vou ser a ponte para as pessoas, tudo aquilo. E não consegue muito ser objetivo e materializar. Dia a dia, né? Como tem na área de finanças, de marketing, tem mais ferramentas que as pessoas conhecem mais. Então, a ausência de ferramentas de avaliação de desempenho, recrutamento e seleção, tudo isso que tem na área de pessoas, faz com que o empresário não saiba lidar. É verdade. Não é nem porque ele não queira, é porque ele não sabe, ele não tem conhecimento. E aí o Lidere tem muita ferramenta. E tem 4 sessões de mentoria, que dentro das mentorias identifica o que ele precisa melhorar na liderança, e essas mentorias é a cereja do bolo, né? É a hora que o consultor da área de pessoas vai desenvolver aquela pessoa para se tornar um líder de alta performance. Eu fiz o Líder Coach com Verônica, há sei lá quantos anos. A Verônica é uma das facilitadoras do Líder Coach, do Lidere e inclusive do Empretec também, né? Empretec também. Acho que você fez com ela também, Empretec. Fiz também, era ela e Clodoaldo. Né? Clodoaldo. Maravilhoso. Vamos lá. Ainda temos outro para falar. Esse de gestão estratégica está junto, não, né? O Potencialize, né? Que é o Potencialize, né? Vamos lá. Vamos falar sobre o Empretec? Vamos. Empretec, que é o amor de todo mundo que sai do Empretec sai apaixonado e sai falando bem e guardando segredo. Isso. A gente chama de a maçonaria do empreendedorismo. Né? Não pode contar, você sabe porque não pode contar. Não pode contar nada, só pode deixar você curioso. Tudo que pode contar, eu vou contar aqui. O que não pode, a gente não conta. Por que a gente não pode contar? Até é importante dizer porque não pode contar. Como ele trabalha a base comportamental, né? Se a gente disser o que é que vai acontecer, a pessoa vai com comportamento condicionado. Base comportamental condicionada. E ela não vai aproveitar. Prevenido, vai prevenido. Aí ela não vai ter o melhor aproveitamento da mudança, porque a mudança tem que ter um incômodo. Só muda quando você é incomodado. E o Empretec trabalha os pontos de desenvolvimento do perfil empreendedor. Então tem que ir aberto, tem que ir sem saber, e a gente pede muito do participante para não contar nada que acontece. Aí ninguém conta. É o segredo. O cônjuge vai, o sócio vai, aí quando chega lá, ninguém sabe o que vai acontecer ali por causa disso, né? Tem que ter a base condicionada, tem que estar aberta para a mudança, para a melhoria do comportamento. É porque, na verdade, é uma mudança feita com forte impacto emocional. Isso, comportamental. Que tem a ver com emoção. Emoção e comportamento. Isso. Então é por isso que transforma tanto quem chega lá, porque a gente recebe uma pressão diferenciada, né? E o interessante é que, assim, as pessoas falam que o Empretec ele é baseado nas características de comportamento empreendedor. Sim. Que elas foram unificadas em 10 principais características. Cada uma das características tem 3 comportamentos. Você deve lembrar disso que fala a semana inteira.
As características são abertas, todo mundo tem acesso. Você entrar no site do Empretec, no site do Sebrae, vai falar sobre as características. Só que a diferença é que no Empretec você vivencia, ela é uma aprendizagem vivencial. E a prática, o adulto aprende fazendo. No fato deles aprenderem fazendo, é a única forma que tem de você experimentar aqueles comportamentos e você absorver e passar a aplicar pós-Empretec. Então não tem como fazer uma palestra, por exemplo, apresentar quais são os 10 comportamentos, as 10 características. Porque a pessoa não vai absorver aquilo. Vai praticar. É verdade. Existem, geralmente, quantas turmas de Empretec no ano? A gente tem uma média nos últimos anos de 14 edições, né? Nos últimos 3 anos. E a gente já fez 230 edições do Empretec ao longo dos anos aqui em Alagoas, né? 230 edições. Mais de 3 mil empretecos. 3 mil empretecos. Tem que fazer uma folia com esses 3 mil empretecos. Teve um encontro um dia desse? Tem uns encontros, né, anuais, que a gente denomina de Empretec Experience. E aí a gente une todos os empretecos. Você tem que vir no próximo, né? Você tem que vir, ó. Tá vendo? Nem sabia se tinha. Tá vendo aí? Massa! Fica o convite para você que é empresário, que começou e não sabe se tá andando certo, você vai e faz o Empretec. Mas você que sonha em ser empresário e quer errar menos, porque errar todo mundo vai. Com certeza. Mas você quer errar menos, quer ter uma certeza de que vai andar pelo menos no caminho certo, faça o Empretec. Você sabia que antes da Casa Design nascer, eu fiz Empretec? Sim, eu sei que a história da Casa Design tem a ver com o próprio Empretec, né? Foi o Empretec. Eu fiz o Empretec na turma de 2008, se eu não me engano, foi 2009. A primeira turma que teve em Delmiro, eu fiz o Empretec. Eu, Sávio, o pessoal da Matel, uma galera bem boa. Bem boa mesmo. E quando terminou o Empretec, eu estava desejando abrir a Casa Design, era um sonho. Mas eu não tinha recurso, não tinha nada. E aí, quando eu fui fazer o Empretec, eu pensei, vou aplicar essas ferramentas para abrir a Casa Design. E aí, quando terminou o Empretec, eu consegui ter êxito, paguei o meu Empretec com a empresa minha. E aí, pronto, eu disse, bom, vou abrir a Casa Design, sim, vai dar certo. E fiz. Você deve ter aplicado o livro dos selos na tua ideia. Tu lembra do livro dos selos? Ninguém eu não ia esquece, falar né? nada, né? Mas ninguém vai saber o que é o livro dos selos. Entendeu? Fica aí, a curiosidade fica no ar. Então, se você está querendo abrir o seu negócio e não sabe se esse negócio realmente vai dar certo, já entre na próxima turma do Empretec. É necessário. Ô, Paty, tem algo bacana de... Quem que tá ouvindo falar assim, pô, como é que vocês vão divulgar algo pra gente que a gente não sabe nem o que é? Aí a gente vem até se reposicionando um pouco sobre isso. A gente nunca diz o que é que tem dentro do Empretec. Isso a gente nunca vai dizer por causa do que eu expliquei no começo da fala. Sim. Mas o impacto do Empretec, hoje a gente deixa bem claro o que é que ele vai trabalhar. E aí, o ponto principal, quando alguém tiver interesse em fazer Empretec aí, que for procurar o calendário de turmas e fazer... Já fala ali para aquela pessoa que está... Ela vai olhar e vai dizer assim, poxa, é uma semana, né? Porque é intenso. E aí sempre fala, a gente inclusive divulga que é intenso, que é bem desafiador. E já foram mais dias, né? Inclusive agora a gente se reposicionou, a gente mudou para 5 dias, e aí tem uma parte do seminário que é feito antes, que é digital, começa na semana anterior, isso é novidade. Começa quarta-feira, meio-dia. Então, hoje, inclusive, começou uma turma em Penedo. Sim. Essa turma presencial ela só vai começar segunda-feira. Mas as atividades online, para ganhar tempo do empresário, o empresário poder fazer no tempo dele, as atividades vai de quarta-feira, meio-dia, até domingo à noite. Quando chega segunda de manhã, ele já está com sangue nos olhos do Empretec. Muita coisa já aconteceu nessa jornada digital. Aí quando ele entra no Empretec, ele precisa se dedicar exclusivamente ao Empretec naquela semana, porque ele só pode fazer uma vez na vida. E ele tem que fazer da melhor forma para poder aproveitar. Verdade. E aí, quem estiver escutando e pensar assim, poxa, 5 dias, como é que eu vou sair do meu negócio e poder participar, é aquilo que a gente sempre fala, né? Com esse brilho nos olhos, que vale a pena. Um ano tem 52 semanas. Não é possível que você não possa se dedicar a você, para você se desenvolver uma semana. Uma única semana. E ter a certeza, ou assim,
Nada é certo, claro, mas você ter já a compreensão de que você vai estar adiantando muitas etapas. E tem método, né? O Empretec que valida, tanto que o Sebrae ele aplica no Brasil o Empretec, ele é chancelado pela ONU. A metodologia do Empretec é da ONU, da Organização a Organização das Nações Unidas. E ele nasceu através, essa história pode falar, não tem problema nenhum. Onde é que nasceu as CCEs? Nasceu pós-Segunda Guerra Mundial, foi a maior tragédia que já aconteceu na humanidade, mais do que a pandemia, né? Sim. Inclusive. Pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU precisava reconstruir o mundo através do empreendedorismo e ela queria identificar quais são as características comportamentais em comum dos empresários de sucesso. E aí esse estudo foi feito, né, pelo psicólogo David McLean, que é um dos principais psicólogos mundiais até hoje, e esse estudo tem embasamento científico. E aí todas essas características fazem tanta diferença, por quê? Porque ela foi estudada mundialmente para ter que aplicado em mais de 50 países no mundo atualmente. Né? Massa. Eu tinha esquecido dessa fala, tá vendo? Como é bom recordar. Recordar é viver. Hoje, quando o Sebrae abre vagas para o Empretec, geralmente, quantos participantes por edição? A gente tem um mínimo de 15 e um máximo de 30, né? Pela metodologia. Só que aí tem uma etapa de entrevista, né? Que é uma seleção que hoje em dia é feita por IA, não é mais feita por uma selecionadora, né? Que antigamente era uma entrevistadora que fazia. Sim. Aí a IA vai entender se está no momento certo para aquela pessoa fazer o Empretec. O participante vai responder perguntas que já estão pré-definidas e a partir dos comportamentos que aquela pessoa já teve, ela vai evidenciar nas respostas, vai se traçar o perfil empreendedor. Aí tem um perfil mínimo para ele poder participar. Se ele não for apto, aí ele vai receber uma devolutiva, sabendo o que é que ele precisa evoluir para chegar no momento certo e poder participar do Empretec. Perfeito. Perfeito. Se eu fosse você, já deixava o seu nome na lista de espera, porque as vagas são limitadas, você está vendo, né? Vamos falar agora sobre o novo queridinho do momento? Recém-lançado. Recém-lançado, o Potencialize. O Potencialize ele é um programa de gestão avançada. Ou seja, empresas que já chegaram num grau de maturidade e que naquele momento os desafios dela aumentam muito. Porque escalar um negócio, ter estrutura, né, ter mais tempo para cuidar da estratégia da empresa e não ter muito tempo dedicado à questão operacional, isso tudo é um desafio para uma empresa que cresce. Sim. E aí a gente precisava ter um produto para ter um acompanhamento continuado desses empresários e que fosse baseado em resultado, ou seja, na definição e medição de indicadores. Então, dentro da metodologia, a gente faz a análise da estratégia. Você acabou de participar desse módulo, dessa fase, dessa etapa. A gente analisa a estratégia, formula a estratégia, define os indicadores que vão ser acompanhados. Aí a gente vem com as áreas, dimensões de gestão, que é finanças, marketing, vendas, pessoas e eficiência operacional, que são os processos. Sim. E aí a gente termina a análise executa todas essas áreas e faz uma nova análise, porque a estratégia ela é contínua, ela vai mudar, os cenários vão mudar. Aí a gente chama no final de novo ciclo, ou seja, você refaz toda a estratégia para poder continuar evoluindo. Acompanhar, medir, desenhar os processos e fazer com que esses processos se tornem automáticos e eles se retroalimentem para que o empresário tenha mais tempo em ser um gestor, não mais de operação, que quando todo mundo começa nesse segmento assim, de ser operação mesmo, né? De estar vendendo, comprando, mexendo, executando, fazendo o que precisa, mas que se torne uma cabeça estratégica, que pense o negócio de cima e não mais verticalizado. Isso mesmo, é como se fosse horizontalizado, assim, verticalizado. Na lógica, para ser bem direto, assim, tudo que não precisar ser o empresário, uma empresa desse tamanho, tudo que não precisa ser ele, não pode ser ele. Tem que ser alguém da empresa para fazer aquilo. E ele tem que ficar livre para fazer o que precisa ser ele. Você acabou de comentar comigo aqui antes. Eu vou fazer uma abertura de uma negociação com um cliente importante amanhã. Sim. Esse cliente tem que ser você. Você tem que estar livre para fazer isso.
pós a primeira negociação ali, a conquista desse cliente, Isso. não vai ser você mais que vai continuar a enviar orçamento, acompanhar a venda, um pós-venda, não precisa mais ser a Patrícia, Sim, né? Então é isso que o empresário precisa tirar da sobrecarga dele, e quanto mais ele for mais estratégico, a gente vai conseguir educar o empresário ao ponto dele poder ter uma gestão mais saudável também. Porque quando ele sobrecarrega tudo e ele com saber ele, onde precisa entrar, né? Porque a gente não precisa entrar em tudo. Justamente, porque ele fica muito sobrecarregado. Eu fui empresário 9 anos em minha vida, não cheguei a um ponto da empresa ter uma maturação que eu pudesse ter os gestores por áreas funcionais, né? Já tinha gerente de compras no negócio, aí começava a me aliviar. Só que você tem um grau de maturidade para poder você ser a estratégia, você cuidar da estratégia. Apenas se dedicar à estratégia. Isso, e você ter a definição de pessoas que vão ser Os gerente, executores, supervisor, coordenador, que seja, que ajude você no RH, nas finanças, na área de marketing. Não é todo empresário que consegue. É verdade. É empresas que vão crescendo, É porque nem todo empresário tem capacidade de pagar também, bons né? salários para bons gerentes, né? Sim. Primeiro a empresa tem que sobreviver. Isso. Depois que ela sobrevive, que cria uma estruturazinha, você começa a colocar pessoas, treinar essas pessoas, criar os processos. O que eu percebo muito hoje, que muita empresa se perde, muito empresário se perde, é que não desenha processos. Isso. E isso eu aprendi muito bem no JEC. Isso. O JEC é o Gestão de Excelência Competitiva, que trabalhou os critérios de excelência de gestão. E processo é vida, né? Se você, para quem, o que é processo, Vitor, Patrícia? Você vai comer, bem simples de explicar, né? Você vai comer um McDonald's no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, você vai comer um McDonald's de outro lugar, é o mesmo sanduíche, é o mesmo Big Mac. Sim. Porque tem um processo de produção padronizado. Sim. E tudo na empresa pode virar um processo, né? Deve virar um processo, para não depender da personificação de ninguém, daquela pessoa que cuida daquele processo. Isso, é exatamente isso. Então, assim, o que é que eu percebo? Eu converso muito com as pessoas do meu ciclo, de empresários, empresárias, é que muitas estão sofrendo muito, estão sobrecarregadas, porque não conseguem ter um POP para cada função. Um POP, uma coisa tão básica, tão necessária, que dita a regra para qualquer pessoa chegar e executar sem você estar do lado. Então, e eu, graças a Deus, cheguei a essa maturidade, a esse nível de gestão, justamente por conta das consultorias, os acompanhamentos, tudo que eu acredito que a primeira vez que eu tive acesso a conhecer a ferramenta da DRE foi em 2014, com o Sacha. Uhum. Sacha sentou comigo em 2014 para me ensinar o que era uma DRE. Eu ainda hoje convivo com pessoas, empresários, que não conhecem. Isso. Que não sei como é que controla o negócio. Se você fizer uma pergunta para a grande maioria dos empresários, se ele tem resultado final ali, lucro no final, que é o objetivo da DRE ali, ele não sabe se ele tem. E se ele soubesse ter resultado positivo ou não, ele não sabe quantificar. Então, é algo que ser empresário é algo muito desafiador. Quem abre e fecha o negócio todo dia sabe o quanto desafiador é. Imagine o sentimento frustrante que tem de você não saber quanto você está ganhando. Nem se está ganhando. Nem se está ganhando. E não saber para onde o dinheiro está indo. Isso. E por que tem esse buraco aqui também, eu não sei. Porque a maioria do pessoal trabalha dessa forma. E chegam muitos assim, eu falo muito isso, Vitor, eu quero abrir um negócio, qual é o segredo do sucesso? Não tem um segredo, porque qualquer negócio que deu certo, tem algo que é muito óbvio, só que esse óbvio é muito difícil de acontecer, que é o mercado aceitar o seu produto ou serviço. Sim. Qualquer empresa que deu certo foi porque o mercado absorveu. E aí, quando o mercado atende o teu negócio, deu certo o seu negócio, depende de você, depende de gestão. Sim. Aí, se você fizer uma má gestão, você pode quebrar o seu negócio. Imagine, o mercado aceitou o seu negócio e você que fez o seu negócio quebrar. E isso não é raro de acontecer. E aí, na área financeira, acontece muito. Eu atendia muitas empresas, atendo até hoje. E aí, eu lembro de alguns casos, assim, casos de sucesso, eu te falo, mas casos de insucesso,
Tem que falar também. Aí a gente fala o que aconteceu, mas não pode expor, claro, né? Nem dar dicas do qual foi o segmento. Porque... Não. Mas eu lembrei muito agora aqui de um empreendimento. Aí não vou falar o segmento, porque senão vai... Sim. Pode correr o risco de identificarem que negócio foi esse, que é lá da região. Então o empresário chega para falar, para conversar e dizer, meu negócio não está dando certo. Será? Aí começa a fazer perguntas de implicação. Por que não está dando certo? Só que o empresário tinha várias lojas em várias cidades da região. Você comprou um preço bom, você consegue ter margem de venda, de lucro, né? O preço que você vende? Sim. Você tem inadimplência alta? Não. Tudo que eu perguntava, dava para ver que o negócio estava saudável. Daria certo. Aí eu fiz, será que você não fez nenhum investimento recente, não? Aí ele começou a falar. Investimento. Eu comprei carro, eu comprei terreno, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí a ficha caiu. Né? Ele tirou mais do que o negócio podia tirar. Podia dar a ele. Ele sangrou o negócio. E muito empresário faz isso. Né? O negócio começa a dar retorno e ele começa a achar que o dinheiro é dele, sangrar, e ele fez mal o negócio dele. Né? Não geriu, né? E infelizmente é uma prática. Empresário quer mudar de status, quer ter padrão de vida, quer dizer, sou empresário agora de sucesso. E às vezes até mete os pés pelas mãos, assim, em investimentos para a própria empresa. Mas que não é o momento da empresa. Não é o momento ideal. E às vezes, por que o empresário faz? Porque às vezes ele pensa assim, não, eu estou tendo lucro. Eu vou continuar desse jeito, ou então eu vou crescer X% no meu faturamento. Aí não é bem assim que Aí vem a importância do que você acabou de falar, que é o objetivo principal do Potencialize, que é a medição, né? Tem que medir tudo. Né? Tudo que for prioritário para o nosso negócio. Medir tudo, E esses dias é interessante, né? Eu tenho o Gustavo que está me ajudando, está trabalhando comigo, meu filho. Quando foi ontem, antes de ontem a gente fechando o mês, aí pedi resultado e tudo mais, aí ele, mãe, que é mãe, né? Mãe, a senhora já sentou esses dias para ver os investimentos que a senhora tem feito? Precisamos sentar. Aí eu, tá certo, tá ótimo. A gente vai sentar, quando eu chegar a gente senta. Porque ele usa a ferramenta também, né? E aí hoje meu financeiro maior é na mão dele. Sim. Eu estou aqui em Maceió, tem 15 dias agora. E aí quem fica fazendo a gestão de finanças é ele lá, né? Eu aqui só faço coordenar a distância e dar o norte do que ele vai fazer, mas ele é quem executa. E a cultura já está implantada. Da medição, dos indicadores, né? Tem que sentar, viu, para olhar quais são os investimentos que a senhora fez aí em Maceió, viu? Tá bom, a gente vai sentar. Mas é verdade. É muito comum o empresário achar, porque, querendo ou não, se você não está olhando números, dados e indicadores, você vê vender. E você diz assim, não, eu tenho uma margem líquida de X. Aí você muitas vezes esquece que pode haver as variáveis que podem interferir na margem líquida. E acontece, ainda mais a gente está vivendo um momento de recessão de mercado. Ou não vou usar a palavra recessão, mas de desaquecimento. Aí por isso que a análise constante ela é necessária. Aí eu estava outro dia, um empresário veio contratar o produto novamente, né? Aí você conhece, sabe que eu sempre quero qualificar o produto certo para o cliente certo no momento certo. Sim. Aí vou investigando para saber por que ele está querendo contratar o mesmo produto de novo, né? Sim. Aí ele fez, Vitor, porque tudo muda. O cenário muda, o tipo de produto que ele comercializa, os insumos variam muito, né? O preço do insumo, então vai variar muito o preço final. Sim. No setor de alimentação fora do lar, restaurante. Sim. Então, se ele não tiver consultoria constante para ele fazer análise o tempo todo, ele pode ter um negócio que estava indo bem e aí, por falta de análise constante, o negócio começa a declinar. Por isso que é importante ter constantemente acompanhamento. O hábito de medir e buscar a evolução, a melhoria contínua, né? Sim. É o famoso ciclozinho PDCA, né? É o famoso PDCA. Que você tem que estar sempre, não pode deixar cair.
Olha É só, coisa, né? é coisa, e se for para a gente conversar essas coisas, a gente vai demorar um bom tempo, porque nós já passamos praticamente 40 minutos aqui conversando, que Luan fica ali tão calmo, mas de vez em quando ele levanta a plaquinha para mim olhar para ele. Eu tenho certeza que esse assunto também está tendo muito impacto para você que está nos assistindo, assim como está tendo para mim. E eu sei que essa conversa de gestão, isso é só a ponta do iceberg que a gente está fazendo aqui. A gente está só instigando quem está nos assistindo a entender que ele precisa ter clareza. Empresário precisa de clareza para conseguir gerir, tomar decisão, fazer as escolhas certas, os investimentos certos na hora certa. Vitor, eu quero que você deixe aí um recado para os empresários que estão nos assistindo, de como eles, a partir de agora, desse momento que eles estão vendo esse podcast, eles devem se posicionar e como eles podem lhe encontrar para contratar o Sebrae. Perfeito. Primeiro agradecer, né, mais uma vez aí o espaço, a oportunidade. E assim, todas as dimensões que envolvem a gestão de um negócio tem uma centralidade que é fundamental, que é o cliente. Sim. Então, assim, coloque o cliente no centro do seu negócio, né? Tenha o foco no cliente, o foco do cliente, que todas as áreas que você tem na sua empresa vão se adequar ao mercado que é o cliente. Sim. Então, o tempo que você coloca os olhos no que o cliente deseja de fato, seu negócio vai prosperar. E o contrário acontece muito. Também. O empresário quer fazer do jeito dele. Tem exemplos assim que você tem um espaço de entretenimento infantil. Aí outro dia eu visitei um cliente nesse perfil, né? Aí quando eu cheguei no empreendimento, o que estava tendo de música não era patati patatá. Não era música não era, infantil. Xuxa, né, da minha época, músicas infantis da época, né? Aí eu perguntei para ele, quem é o seu cliente? Criança. Aí, são as crianças. E por que a música não é de criança? Ou seja, muito empresário não tem o foco do cliente, né? Aí ele estava com músicas que não eram de criança. Então, é um exemplo simples, mas é o que todo negócio deve pensar acontecer todos os dias. Dormir e acordar pensando no cliente. Essa é a dica principal ali para prosperar um negócio. E aí, como procurar o Sebrae? O Sebrae tem, dentro da nossa estratégia de atuação, a gente chama de carteiras de relacionamento. Sim. Ou seja, cada segmento tem um gestor específico em qualquer região do estado. Então, são 13 tipos de carteiras com segmento de clientes, né? Uhum. Que é, por exemplo, no seu segmento é casa e construção, se for essa área. Sim. Aí tem alimentação fora do lar, tem saúde e bem-estar, tem alimentos e bebidas, indústria, comércio. São 13 agrupamentos de atividades econômicas que qualquer cliente de qualquer segmento tem um gestor no Sebrae. Sim. Então procura o Sebrae, vai para a consultoria com hora marcada, gratuita no Sebrae, identifica quem é o seu gestor e cola no gestor, porque aí ele vai poder identificar qual é a necessidade do cliente e poder oferecer soluções do Sebrae para poder ajudar aquele cliente. Perfeito, perfeito. Você falou aí uma questão de foco no cliente. Deixa eu contar para você um exercício que eu tenho praticado ultimamente. Eu me sentei na cadeira do cliente. E eu acho que fica uma dica boa para você. Sente na cadeira do seu cliente e se coloque no lugar dele. O que é que ele iria dizer para você? Como é que você está fazendo seu trabalho, seu serviço? Eu tenho feito isso ultimamente, porque é muito comum a gente, empresário, Vitor, quanto empresário, administrar muitas áreas e se desligar do objetivo central do negócio, que é servir ao cliente. Isso. Qualquer negócio só existe porque a gente desejou em algum momento servir, ofertar aquele produto para o mercado. E o negócio exige tantas habilidades, exige da gente tantas competências que a gente às vezes esquece que o foco não é o resto, o foco é o cliente. Isso, perfeito. Então sente aí na cadeira do seu cliente, pergunte a você como cliente de você, se você está fazendo certo, meu filho. Né? Não é, Vitor? Com certeza.
Olha só. O sucesso do cliente que a gente falou no comecinho ali é o que faz a empresa ter sucesso. Né? É isso. Se manter no mercado. Se tornar empresas centenárias. Inclusive, tem um livro que eu estou lendo, de Robert Greene, que é Feitas para Durar. Empresas feitas para durar. Maravilhoso. Que estuda as centenárias, né? Eu estou querendo deixar esse negócio aqui para os outros, para a posteridade. Aí eu tenho que estudar. E você que tem um negócio, se quiser deixar o seu negócio também para a posteridade, estude, que não tem coisa melhor. Cole no Sebrae, porque 90% do caminho que você tem que percorrer, eles vão lhe mostrar qual é, vai encurtar o caminho e depois você continua. Vitor, meu querido, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu estou muito feliz. Tenho muito carinho e respeito por você, pela pessoa que você é e por o profissional que você é, acho que você tem noção do tanto que você impacta tantas vidas. E eu tenho certeza que não é apenas algo seu, sabe? É algo maior. E que você entenda que você está construindo um futuro muito, muito bom para muita gente. Obrigado, Paty. Acho que isso, para mim, é o que me dá significado, né? A gente tem uma terminologia que chama de salário emocional, né? A gente é muito motivado, claro, né? Pela remuneração, faz parte, é um reconhecimento legítimo, né? Mas acho que o salário emocional, a gente vê que a gente faz a diferença para as pessoas, é o que dá significado para a gente atuar e buscar sempre melhorar. E eu que agradeço o convite, e o convite seu não é um convite, é uma convocação. Eita. Eu tinha que estar aqui para poder bater um papo e poder ajudar as pessoas. Que bom. Eu queria deixar assim aberto, para daqui uns dias, quando a gente tiver com as nossas agendas batendo, a gente ter mais um momento. Mais novidades. Hoje a gente focou muito em falar nas soluções e ferramentas que você oferece, mas eu acho que dá para usar a sua expertise aí, que é gigante, que é enorme, para afunilar mais um pouquinho desse conhecimento. Eu queria deixar esse convite, tá bom? Obrigado. Você gostou do conteúdo? Se sim, se inscreve no canal, compartilha, não esquece de ativar as notificações e não perca o próximo episódio.